Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você. Esse aqui é o PodGame, é o podcast onde nós vamos falar sobre mercado financeiro e sobre empreendedorismo, porque uma coisa é meio que misturada, é meio que parecido, tá? Então, nós vamos trazer alguns episódios, às vezes vamos trazer também convidados novos aqui para a gente poder bater um papo sobre tudo isso. Se você é a primeira vez que você chegou aqui, e é isso mesmo. Mas se é a primeira vez que você está chegando aqui, tem outros episódios que você pode assistir. E hoje eu trouxe para trazer esse primeiro episódio aqui, é meio que ao vivo mesmo, não tem nada de corte. Então, se tiver erro, é normal, tá? Então, se você está assistindo a primeira vez, já não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube vai mandando para mais pessoas, né? E aí você pode também compartilhar, porque ajuda assim o nosso trabalho e mostrar um pouco mais do mercado financeiro para vocês. E no dia de hoje, para mim, foi muito especial, né? Porque eu quis iniciar o mercado, iniciar o podcast do PodGame com uma pessoa para trazer um assunto que eu gosto muito de falar sobre isso, porque é o assunto que eu acho que é o principal para o mercado financeiro. Se você não focar nesse assunto, você não vai ter resultado, infelizmente. E as pessoas procuram outro tipo de assunto. Que assunto é esse, Thiago? É o assunto do psicológico, a psicologia do trade chamada, né? Onde muita gente fala que o mercado é 90% psicológico e 10% técnica, onde as pessoas procuram mais a técnica e acabam esquecendo o psicológico. Eu sempre falo que o mercado financeiro, ele é um mercado de alta performance. Você tem que estar em alta performance. Até falei esses dias no meu Instagram que eu usei uma comparação com o jogador Hulk, que ele, por mais que ele esteja, né, numa idade um pouco avançada para a profissão, ele busca sempre estar em alta performance, buscando sempre fazer sauna, banho de gelo, banho de ozonioterapia. Ele faz tudo possível para ele continuar em alta performance. Então você que quer ir para o mercado financeiro, você tem que fazer de tudo para que você fique em alta performance. E para mim, mercado financeiro e alta performance está baseado no seu psicológico, na sua cabeça, de como você vai entrar na operação, de como você vai operar. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um dos melhores e maiores especialistas sobre algo que está muito ligado ali não com o mercado, mas está muito ligado com a pessoa que está operando, né? Que é meu amigo Thiago. Thiago, que ele é especialista em ansiedade, né? Mas você é especialista, você é logoterapeuta, não é isso? Isso. Daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouco mais. Mas por que eu quis trazer ele para falar sobre isso aqui? Para a gente começar a desmistificar algumas coisas, né, sobre esse assunto psicológico. Então, assim, ele vai falar algumas coisas, eu vou sempre rebater e vou sempre falar e vou sempre fazer ali a introdução para o mercado financeiro, beleza? Thiagão, eu queria que você se apresentasse para a galera aqui no nosso PodGame, falasse quem é você, quem é Thiago, o que é logoterapeuta, primeiro. Tá, Thiagão, primeiro eu queria agradecer o convite, né, cara? Que honra, né? Primeiro episódio do PodGame. É inesperado, é um assunto assim, né? Mercado financeiro, a gente já começar com um tema tão profundo como a ansiedade, e você tem toda a razão, né? Essa parte psicológica, acredito, eu não domino o seu tema, o seu nicho, né? Eu não trabalho com operações financeiras, mas eu acredito que deva ser algo realmente que seja determinante ali para uma boa performance no trabalho que vocês desenvolvem, né? Vamos já conversar sobre isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado, né? Espero poder ajudar, mesmo não dominando o mercado financeiro, mas o que tange o tema ansiedade, se eu puder contribuir, vou ficar muito feliz. Ah, meu filho, peraí que tem muita coisa. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo isso aqui queria estar aqui do lado para conversar com você. Cara, me trata, me ajuda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? Então, por isso que eu acho que vai ser tão importante esse nosso bate-papo aqui, né? Sim, primeiro, você perguntou sobre a logoterapia. A primeira coisa que eu queria que você falasse era isso. O que é logoterapia? A logoterapia é considerada uma psicoterapia do sentido, né? Ela é um tipo de psicologia existencialista, foi fundada por um cara chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, a história é interessantíssima para depois quem quiser se aprofundar na história, dar uma lida aí no Google, então em algum livro do Viktor Frankl. Eu indico Em Busca de Sentido, que é um livro que conta bem ali o início da logoterapia, mas também a história principal do Viktor Frankl, que ele é judeu e foi preso ali nos campos de concentração nazista, viveu toda aquela tensão dramática dos campos, né, trágica.
E foi lá que a logoterapia nasceu, né? Ele já estudava sobre isso, ali ele desenvolveu toda a teoria, o método diante daquele sofrimento, que eu acho que foi o maior sofrimento que a humanidade já presenciou, né? Então a logoterapia é esse método psicoterápico profundo, existencialista, e ela trata as questões de sentido. E para quem entende sobre ansiedade, percebe que as causas primordiais da ansiedade são questões profundas de sentido da vida. Então a logoterapia se aplica como uma metodologia muito eficaz. Tá, mas então vamos começar assim. Quando a gente fala de ansiedade, existem níveis de ansiedades diferentes, motivos diferentes. Existem ansiedades diferentes. Sim. Existe isso? Sim. É importante logo fazer essa distinção, porque geralmente as pessoas falam, né, quando estão sofrendo com algum tipo de transtorno de ansiedade, que é o nível patológico da ansiedade, elas, por não entender, só chamam de ansiedade. Então, eu tenho ansiedade. E aí aparenta que a ansiedade é uma doença, né? Mas a ansiedade nada mais é do que uma emoção humana. Então existe um nível de ansiedade funcional, vamos dizer assim, ou seja, natural, né? E existe um nível de ansiedade que é patológico, disfuncional. A gente só está aqui vivo porque existe ansiedade, né? Então imagina que o ser humano não tivesse nenhum tipo de ansiedade, ou seja, nenhum tipo de medo projetado. A ansiedade nada mais é do que o medo projetado. Medo projetado, guarde essa palavra, tá? Medo projetado, porque nós vamos falar sobre isso no mercado. Boa. O que é que difere, né? O medo do medo projetado. Imagina que tem um bicho aí selvagem na sua frente, um leão, né? Ou então imagina que tem um urso. Um urso, né? Pronto, aí que tá a tua blusa. Imagina que tem algum bicho que possa te conferir realmente algum risco de vida. O que você tá sentindo naquela hora é medo, porque você tá diante de uma ameaça real. E se você não lutar ou não fugir, você provavelmente vai morrer. Isso é medo. Medo. Aí você falou duas situações. Lutar ou fugir. Pode Exatamente. prosseguir. Pronto. Agora outra situação. Imagine que não existe esse sentimento. Essa ameaça real. Não existe esses bichos aí na sua frente. Não existe. Mas quando você imagina a possibilidade de existir, né, ou desse cenário, o teu corpo já também começa a se manifestar, né? Não na mesma intensidade, porque você não está diante da ameaça real, mas ele começa a manifestar alguns sintomas de medo, só na imaginação. Isso é um medo projetado, você está projetando que existisse aquele risco, entendeu? Então a ansiedade é essa projeção. Quando a mente começa a construir cenários ideológicos, ou seja, cenários possíveis, e essa possibilidade começa a desenvolver uma reação desproporcional de medo no seu corpo, isso é a ansiedade patológica. É quando a ameaça que não é real, é só uma ameaça possível, ela desencadeia um medo fisiológico que é completamente limitador, desesperador, apavorante e tal. Limitador. Então, vamos lá. Já estou entendendo tudo, certo? Boa. Então, existe o medo projetado, né? A ansiedade é algo normal. Todos nós temos. Exato. Existe algo chamado medo projetado, que, inclusive, até no mercado, eu vi até algum empreendedor falando sobre isso, que tem até um trecho de um vídeo que eu coloquei de um filme que eu falei que esse filme faz parte, né, de um dos enigmas do mercado, que é o filme Depois da Terra. Não sei se você já... Com Will Smith. Não. Sim. Que é ele e o filho dele. Eu não sou muito bom com nomes, mas eu acredito que eu já assisti. É o que o filho dele, que ele se pega... Que cai na terra. Aí o filho sai sozinho e vai fazer pronto. Sim, já assisti. Aquele filme ali, eu ia até depois fazer uma coisa sobre esse negócio, mas quando eu falo que aquilo faz parte de um dos enigmas do mercado, que é o quê? Lá, o filme, basicamente, ele fala sobre medo. Sim. Como é que é o filme? A humanidade não mora mais na Terra, mora no espaço lá, e eles acabam caindo na Terra. E a Terra hoje é consumida por outros bichos, outras coisas. E eles estavam carregando na nave um monstro lá, um bicho, que esse bicho é cego, mas ele sente o medo na pessoa e ele ataca pelo medo. Sim. Só existe uma pessoa no mundo que não tem medo, que é esse cara. Então o filme se dá onde o filho dele é perseguido por esse monstro, mas ele dá conselho pro filho. Desenvolve a habilidade do pai de não sentir o medo, né? Ou seja, então, quando existe um medo projetado por algo que eu estou vendo, né? Quer dizer, existe o medo por algo que eu estou vendo, existe o medo projetado de algo que não estou vendo, que não acontece. Sim. É só na minha imaginação
que aquilo poderia acontecer. Quando eu sinto medo, né? Quais são as reações que acontecem no corpo? O que é que como você falou, quando você tem ansiedade que vira patológico, começa a ter reações exageradas, né? Sim. Então, o que é que o cara sente quando ele tá com medo? As primeiras reações fisiológicas do medo, imagina, você tá diante de uma ameaça real, como a gente conversou aqui, né? O filho lá do Will Smith tá diante daquela besta, né? Que é aquele bicho lá que percebe o medo. O que é que ele percebe? Ele percebe, primeiro, um feromônio, não sei se você lembra que tem, né? Sim. Porque Fala é o cheiro, é uma questão hormonal, mas esse não é o principal sintoma percebido pela gente, porque a gente não vai perceber isso, né? A gente vai perceber algumas manifestações fisiológicas. A primeira coisa é a pupila dilata, porque quando você está com medo, quando você está tomado por medo, a primeira coisa que o cérebro faz é dilata a pupila para você perceber mais as coisas. Então a pupila dilata para que você perceba algum caminho de fuga. O medo ele starta no nosso corpo 2 movimentos: lutar ou fugir. Tá? Então o corpo vai começar a se mover todo para lutar e fugir. Então ele vai dilatar a pupila para você perceber mais os elementos visuais, talvez um canto por onde você vai escapar, ou então um ponto fraco da ameaça que está diante de você para que você possa lutar e vencer. Ele vai começar a tensionar mais os músculos. Ficar em estado de alerta. Alerta, exatamente. Ele tensiona os músculos, já preparando você para lutar ou para fugir. Quando ele tensiona o músculo, uma porção de fatores fisiológicos começam a desencadear. Né? Quando ele tensiona o músculo, então a pressão sobe, obviamente. Né? Quando a pressão sobe, há um ataque cardíaco, porque agora o músculo cardíaco tem que bombear mais rápido para fazer circular o sangue para o corpo inteiro. Outra coisa, você pode suar. Sudorese. A sudorese aumenta. Né? Então, você pode ter algum tipo de desconforto pelo ataque cardíaco excessivo, você começar a ficar angustiado. Outra coisa que acontece, se aumenta a frequência cardíaca, aumenta também a frequência respiratória. Então, você fica respirando mais ofegante. A tendência é que você tente fazer uma respiração mais superficial, então fica mais... Oxigena pouco. Exatamente. Quando oxigena pouco, vem todas as outras manifestações. Né? Então, você percebe que o corpo entra em um sistema que se retroalimenta. Por quê? Se você está diante de uma ansiedade patológica, se dispara todo esse mecanismo de medo, mas esse próprio mecanismo de medo, como você não vai ter que lutar ou fugir, porque não há uma ameaça real, né, ele ainda começa a aumentar mais a percepção da ansiedade. Porque qual seria, por exemplo, a estratégia terapêutica para barrar esse mecanismo automático? Se vem um mecanismo automático e você não está precisando de fato lutar ou fugir, você tinha que fazer o inverso. Se a tendência é que dê um ataque cardíaco e aumente a frequência respiratória, então o que você deveria fazer era parar um pouco e respirar mais profundamente. Olha só que dica top. Respirar mais tranquilamente para diminuir todo esse sistema de disparo de alerta, porque você não vai precisar lutar ou fugir. Entendeu? Então você vai ter que fazer o processo, intencionalmente, o processo inverso. Né? Então, puxando um pouco para o mercado, o que é que acontece, Thiago? Quando a gente está numa operação, né? A gente chama de operação quando eu vou fazer minha operação no mercado financeiro. Quando a gente está numa operação e se essa operação está dando algum tipo de erro, está dando alguma complicação, é como se o erro da operação fosse aquele bicho, aquela besta que está lá para me pegar. Então, acontece o quê? Tem muita gente que começa a ficar assim. As mãos começam a suar, ataque cardíaco vem. E a maioria das pessoas, eu quero que você talvez fale aí cientificamente, né? Que você que é o profissional. A maioria das pessoas acabam que elas travam nessa hora. Porque, por exemplo, você está na operação e você sabe, na verdade, você sabe o que tem que fazer. Na técnica. Só que você acaba não fazendo porque você acaba travando. Então, né, leigamente, eu ficava imaginando o seguinte, que a pessoa ela travava por conta dos efeitos psicológicos que acontecem no corpo da pessoa. Que muita gente nem liga para isso, pensa que isso é besteira, pensa que isso não existe, mas que, poxa, o pouco que eu estudei na fisioterapia tem muito a ver, né? Principalmente a questão de hormônio. Nosso corpo ele é movimentado muito por conta disso, né? Então, existe muito a questão da trava, de você estar na operação, né? E você não consegue tomar aquela decisão ou aquela atitude. Né? Que você precisa fazer, mas você não faz. Existe algo falando sobre isso? Por que a pessoa trava quando tá com medo? É porque a trava é a fuga, né? Tipo, a fuga não é só correr.
Quando a gente fala fuga, a gente pensa que é correr. A gente pensa que é correr, mas a fuga não é só correr. Imagina, tem pessoas que têm a força necessária para reagir fugindo. Então a fuga é uma força. Por exemplo, imagina, se eu tô diante, levando aqui em consideração o mesmo exemplo que a gente deu, se eu tô diante de um leão ou de um urso e eu tenho a capacidade de, caramba, eu tenho que correr, isso já é uma força. Tem gente que nem chega nesse nível. Pode ver que tem pessoas que quando estão diante de um medo muito grande, elas desmaiam. Sim. Entendeu? O que é o ato de desmaiar? É o ato mais... Não é o ato, mas é o movimento mais intenso de medo paralisante do corpo. Porque o corpo desliga exatamente para não morrer. Ele desliga para proteger as funções. Então a pessoa sentiu um medo tão intenso e ele não tinha força para fugir, que ele simplesmente paralisou. Entendeu? A paralisia já é um ato de fuga. Inclusive é um ato de fuga mais profundo do que a fuga de sair correndo. Porque é quando a pessoa entrou num estado de alerta, um estado de pânico tão grande que ela não conseguiu nem fugir. Entendeu? Não conseguiu nem sair, né? Ela ficou paralisada e é como se o cérebro estivesse entrando ali nesse modo de calma, vamos desligar tudo pra religar de novo. Porque senão vai dar uma coisa pior aqui. Pronto, então aí você falou já uma situação que eu acho bacana e que eu sempre falo pra quem me segue, que me acompanha. Por mais que todo mundo, muitas pessoas, até quando a gente fala sobre esse assunto, muitas deles, como eu falei, não dão a total importância para algo que realmente é muito importante e fatores determinantes. Você falou uma coisa, que quando eu estou nesse estado, né, acelerado, digamos assim, né, quando bate aquela ansiedade, bate aquele medo e eu tô naquele estado acelerado, o que eu tenho que fazer é o inverso. Sim. Não é isso? Exato. Então, por exemplo, como eu falei, tem gente que quando tá lá na operação, tá com alguma coisa errada, ele nem olha pro lado, nem tira, nem faz nada, fica só aqui de olho, mas fica travado. Exato. Ou seja, eu acho que com o decorrer, né, dos acontecimentos no corpo, você fica travado. Então, o que é que você precisa fazer nessa hora, né? Quem está no mercado financeiro? Não desmaiar, mas desligar. Desligar como? Nós, no mercado, a gente trabalha muito, além de ser muito solitário, ser muito sozinho, né? Que já é um fator complicado para o mercado, você estar sozinho. E a gente trabalha muito aqui sentado, né, na frente do computador. Então, uma das coisas que eu faço, uma das coisas que eu meio que aprendi na marra, foi onde eu opero hoje no meu setup de trabalho lá. Eu estou aqui operando e eu tenho um banheiro bem próximo. Então, se eu tô sentindo que eu tô fazendo... A gente fala... É até uma palavrazinha um pouco mais feia, não sei se pode falar no podcast, mas pode, né? Seu podcast, então fale como você... O podcast é seu, você que dita as regras, né? Então a gente tava lá... Se eu tô percebendo que eu tô fazendo alguma cagada, o que é que eu faço? Eu me levanto, porque eu tento quebrar o padrão. No meu caso, eu penso assim, sabe? Cara, eu tenho que quebrar o padrão. Isso por quê? Por conta de experiências vividas já. Eu já fui fazendo isso há muito tempo. E tipo, chega num ponto que eu sei, eu sei que eu tô fazendo aquela mesma burrada que eu fiz. Deixa eu fazer o seguinte, aí eu me levanto, vou lá no meu banheiro, lavo meu rosto, espero um pouquinho, né? E depois eu volto, aí eu já volto com outro... Tipo assim, já dá mais com aliviada. Só o fato de eu molhar o rosto, assim, de eu me olhar no espelho, sabe? Já começa a melhorar um pouco mais. E eu começo a enxergar o mercado de outra forma e faço outras análises. Porque às vezes você até esquece... parece que você entra num estado de transe que você parece que tá vendo aquilo pela primeira vez. Embora o cara já tenha 2 anos, 1 mês, 2 meses, 1 ano de mercado, mas parece que ele tá vendo pela primeira vez aquilo ali. Porque entra num estado de transe muito grande. Né? Então, o fato de você buscar uma respiração, você quebrar o padrão daquilo ali, por exemplo, se eu ficar aqui eu fico ataque cardíaco. Se eu quebrar esse padrão, já dá uma ajuda, é um processo já de alívio e pode ser um processo de início de tentar evitar os efeitos do medo. Tu tocou em alguns pontos aí, não só em um, mas alguns pontos interessantes até no processo terapêutico para a ansiedade, né? O primeiro ponto que você tocou, que você vai perceber, é o seguinte, você falou assim, por já ter experimentado isso, por já ter vivido isso, eu me percebo quando eu tô mais agitado. Então, você tocou num ponto interessantíssimo, que é um primeiro passo fundamental para qualquer processo terapêutico, que é a autopercepção. Isso é autopercepção, é a pessoa se conhecer.
O problema é que tem gente que tá vivendo assim meio que como um bicho, né? A pessoa tá num ritmo tão acelerado e automatizado que a pessoa não para mais para refletir sobre a própria vida, entendeu? Sobre o próprio estado emocional. Então eu tô aqui conversando com você e eu não tenho a capacidade de mentalmente sair desse cenário aqui e me perceber aqui, entendeu? Cara, como é que eu tô me sentindo aqui conversando com o Thiago, entendeu? Ó, meu corpo tá bem aqui, né? Tá tranquilo, tô tranquilo, tô calmo e tal. Então a pessoa não tem essa capacidade, ela tá numa velocidade frenética de funcionamento que não dá tempo para parar em mais, nem no estado emocional, quanto mais em quem ela é ou o que ela faz, se o que ela faz tem sentido ou não. Então o primeiro ponto é a autopercepção. Você percebe que você sempre partiu dele? É tipo assim, quando eu percebia que eu estava fazendo a cagada, não foi isso que você falou, né? Então, calma, para, depois da autopercepção, aí vem a decisão sobre a autopercepção. Não, calma, eu tô aqui diante de um cenário que tá me deixando agitado, então tá me deixando ansioso, eu não tô mais conseguindo pensar de forma racional, né? Então, pera, eu vou me levantar, vou lavar o rosto, você falou, não foi? Vou lavar o rosto, tal. O que você fez aí foi fruto de uma autopercepção. Se não tiver essa autopercepção, o que o cara vai fazer? Ele vai alimentar o mesmo pensamento, ele vai continuar naquilo que gera ansiedade para ele vai ficar cada vez mais ansioso, cada vez menos racional e provavelmente no seu mercado eu acredito que ele vai se dar mal. Sim. Né? Então, você falou uma coisa, cada vez mais irracional. Existe isso. Então, claro. Se você ficar aumentando o seu pensamento, não quebrar aquele padrão, você vai cada vez mais... Quanto mais você tiver tomado por determinada emoção, seja ela ruim ou boa, menos racional você fica. Os apaixonados que digam, né? Exatamente. Não precisa ser ansiedade, medo ou algum outro tipo de emoção que possa levar a alguma coisa negativa. Pode ser uma coisa positiva, euforia. A euforia faz com que você faça coisas que não faz o menor sentido quando você entra num estado racional de novo. Cara, por isso que eu falei que essa entrevista, esse podcast tinha que ser aqui. Porque, top de verdade. Ele falou em outro ponto aqui agora que tem a ver com o mercado financeiro. Euforia. O que acontece com a gente, nós no mercado financeiro? Por exemplo, aconteceu comigo muitas vezes e hoje também, devido a eu fazer várias cagadas, a eu passar por esse processo, eu já sei o que é que pode acontecer, o que está lá na frente pode acontecer. Então, por exemplo, existe um negócio que quando você está no mercado, principalmente no mercado que eu faço, que é o day trade, você, que é o mais foco, né? Você faz operações todos os dias. Então você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Sim. E o seu saldo é o resultado disso, né? Do seu ganho e perca. Sim. Acontece uma coisa que quando você tem uma sequência de gains é ganho. A pessoa ganha muito na operação. Não, ganha no dia, por exemplo. Tá. Eu terminei o meu dia, ganhei. Hoje eu ganhei dinheiro, pronto. No outro dia, ganhei de novo. Terceiro dia, ganhei de novo. Quarto dia, ganhei de novo. Aí a pessoa acha que agora é só... Aí a pessoa entra numa euforia muito grande. Sim. E ela começa a se achar o quê? Eu sou o bichão. Eu sou o melhor de todos. O mercado é fácil. Vocês que são burros estão perdendo. Eu sou inteligente. E aí o que é que eu falo para os meus alunos? Eu vou falar e você vai cientificamente falar aí as palavras mais bonitas, né? Mas o que acontece? Eu falo o seguinte, olha, cara. Quando você está na sequência de gain, você entra numa euforia tão grande que você passa a fazer a mesma coisa quando você estava com ansiedade de medo. Por quê? Você está tão autoconfiante que você já não analisa mais com tanta precisão para entrar na operação. Sim. Você fala assim, não, eu vou entrar a qualquer hora porque eu posso ganhar mesmo. Tipo, é que nem um jogo de bola, né? Você pega lá uma seleção brasileira e vai enfrentar, por exemplo, um Haiti. Sim. A seleção brasileira entra, como o povo fala como? Salto alto. Por quê? Porque entra... Não, nós somos o Brasil. Demais, nós somos os confiantes. Nós vamos ganhar aqui fácil. Sendo que o outro time também pode fazer alguma coisa. Então acaba que você... às vezes você entra sem estar preparado. Preparado que eu digo assim, por exemplo, no caso de futebol, você... uma luta, por exemplo. Um lutador que é forte. O cara entra com os músculos todos relaxados, sem estar aquecido, porque acha que vai ganhar muito fácil daquele oponente. Mesma coisa é o mercado financeiro. Quando você está numa sequência de ganhos muitos dias, você fica assim, tão autoconfiante, você, não, qualquer coisinha aqui eu ganho, é fácil de ganhar. E acaba que comete erros também. Existe alguma coisa em relação a isso também? Eu acho que entra também um pouco da imaturidade, né? Tipo, porque se você tem maturidade, a maturidade ela vai revelando para você o caráter real de cada situação.
Então, por exemplo, você estava falando e estava descrevendo para mim na minha cabeça praticamente o arquétipo de um adolescente, né? O adolescente é esse ser que você estava descrevendo aí. Sim. Então, ele é movido pela autoconfiança, ele aprende ali, às vezes, 2 notas no violão, ele já se acha confiante para levar o violão para o colégio e tocar na frente, que ele acha que tá, né? Então, ele tem uma confiança, assim, uma energia eufórica de autoestima. Claro, quando ele passa por uma infância saudável, ele cria isso. E aí ele tem uma confiança assim, que excede a racionalidade. O adolescente é esse arquétipo, né, do ser que pensa que pode mais do que realmente ele pode, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com maturidade também. É porque tem muito adulto que é adolescente ainda, né? Uhum. Então, ainda tem, né? Então não é uma questão cronológica, né? Você vai pegar gente de, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que ainda está na 4ª camada da personalidade. Eu trabalho uma teoria que é a teoria das 12 camadas da personalidade. E a 4ª camada é uma camada extremamente infantil. E ela deixa de ser cronológica. Então, a pessoa vai ter 30, 40, 50 anos, 60 anos e vai ter o modo de viver de uma criança de 10 anos de idade, 9 anos de idade. Essas camadas, elas são baseadas em quê? No desenvolvimento da personalidade humana. A motivação central de cada pessoa. Personalidade, pronto. Uma coisa que eu queria falar sobre você são 2 coisas. Deixa eu falar primeiro sobre o que tá na minha cabeça, depois eu falo da minha pescazinha aqui, porque a gente estuda pra poder fazer as perguntas certas pro cara, né? Mas assim, eu pros meus alunos... Mas tu só estuda a parte que tu, né? Porque eu tô começando a ficar com medo das tuas perguntas agora que tu vai fazer. Tu estudou minha vida até que ponto? Até que ponto nessas... Não, de boa, tranquilo. Tá, não vou revelar as coisas aqui dele não, mas tudo bem. Tiagão, uma das coisas que eu estudei há muito tempo atrás, que foi quando eu estudava sobre marketing digital, eu já tive agência de marketing digital. Uhum. Tá? Então, primeiro dia que eu descobri marketing digital, para tu ter uma ideia, primeiro dia que eu descobri, eu passei 12 horas assistindo vídeo no YouTube, seguidas, sem parar. Essa história de lançamento e Foi, tal. pronto. O Érico Rocha, quando eu via ele primeiro, Sim, pronto. Eu assisti todos os vídeos deles no YouTube em 12 horas seguidas, assim. Que eu lembro muito bem porque minha esposa estava atendendo numa cidade, eu estava lá parado, né? Eu fui com ela para a cidade, enquanto ela estava atendendo, eu estava vendo os vídeos. Assisti todos os vídeos. E aí foi quando eu fui apresentado a questão psicológica, a questão de como é que o nosso cérebro funciona, e fui apresentado aos gatilhos mentais. Né? E eu achei muito interessante e eu vivi aquilo ali. Então eu vivi, por exemplo, o gatilho mental que eu esqueci o nome agora, né? Mas eu vou falar e você vai entender qual é. Não sei, eu não domino muito bem esse negócio do marketing digital, não. Mas vai. Não, gatilho mental. Tá. Que é que é o gatilho mental que você faz as coisas porque o outro... Não, reciprocidade não. É que você faz aquilo que o outro tá fazendo. Da identificação? Se alguém tá fazendo uma coisa, eu faço a mesma coisa. Esqueci o nome desse gatilho, rapaz. Não é nem rapou. Mas porque assim, esses caras inventam nome pra tudo. Mas eu entendi, né? O que você falou. É quando você se sente você se identifica com aquele comportamento da outra pessoa e você tá meio que naquele movimento de fazer o que ela faz. Nesse caso foi o meu filho, por exemplo. Porque ele fala assim, que o gatilho mental, o que acontece é o seguinte, o que é que eles falam sobre gatilhos mentais? Que o nosso cérebro, ele é uma potência muito grande. Sim. Né? E o nosso cérebro, se fosse um computador, ele precisaria de 1 ou 2 usinas de Itaipu só para um cérebro. Porque é uma potência muito grande. Não é assim? Na questão elétrica, né? E o nosso cérebro ele é tão forte, tão poderoso, que ele é muito especialista em economizar energia. Né? E esses gatilhos mentais, eles são algumas atitudes que acontecem que faz o nosso cérebro ou prestar atenção em alguma coisa, ou tomar uma atitude. Preste atenção por quê? Porque nós somos bombardeados todos os dias por informação. Eu tô falando com você, eu sei que tá passando televisão ali, eu sei que o Luquitio tá ali, eu sei que o Thales tá bem ali. É muita informação. Tem um celular aqui. Eu não tenho como ter foco em todas essas informações. Né? Então, existe um dos gatilhos mentais que eu sempre falo pra galera, que é o gatilho mental do dor e prazer. Onde o ser humano, ele toma suas atitudes ou para fugir da dor ou para em busca do prazer. Né? E qual é o nível, se você tem algum conhecimento, mesmo que seja pela ansiedade ou mesmo que seja algo mais científico ou perceptivo mesmo,
da tomada de atitude dessas pessoas em relação a medo de dor, medo de sentir aquele problema. Por exemplo, quem tem ansiedade, quem já teve problema de ansiedade, ele tem o medo de sentir novamente, existe isso, mesmo ele estando curado, né? Qual é a relação em relação a esse problema? Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas assim, esses caminhos do medo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a primeira crise de ansiedade, tá? O cérebro, ele cria uma espécie de caminho automatizado para essa reação disfuncional do medo. Então, imagine que você teve sua primeira crise na frente de um computador, fazendo uma operação que você faz, e em determinado quarto. Então, quando você teve aquela primeira crise nesse cenário, é fácil que o cérebro, de uma forma automática, armazene todos esses dados, e a partir de agora você passa a ter um medo mais intenso de frequentar esse ambiente, ou de se sentar na frente do computador, ou fazer alguma coisa que te remeta à lembrança desse ambiente, porque o cérebro guardou aquela experiência. Então, se transforma, inclusive, não esse gatilho que você está falando, mas se transforma no gatilho de ansiedade. A ansiedade também tem gatilho. Então, a gente chama isso até de um início de quadro de agorafobia. Agorafobia é um dos tipos de transtorno de ansiedade, que é quando a pessoa passa a ter medo de frequentar ambientes ou de se expor a situações sobre as quais ela já teve crise anterior. Então, se a pessoa teve uma crise no ônibus, ela passa a não ter medo de andar de ônibus. Se ela teve uma crise no trabalho, agora ela tem problema de ir para o trabalho. Se ela teve uma crise na academia, ela começa a ter dificuldade de fazer atividade física, entendeu? Se ela teve uma crise no cinema, ela passa a não gostar mais de ir ao cinema. Então, o cérebro humano, ele vai associando a experiência de dor. Vai tipo se lembrando, né? Exatamente. É uma experiência automática, entendeu? Então a pessoa às vezes está passando por algo parecido, não precisa nem estar diante do mesmo ambiente, mas está passando por algo que lembra aquele cenário e a crise já começa a se manifestar. Pronto. Então você tocou num ponto interessante. Se a pessoa tem isso, existe formas de... Não sei se eu posso dizer curar ou... cura mesmo. Cura ou corrigir. É a pergunta que eu mais recebo lá nas redes sociais. A ansiedade tem cura? É possível curar a ansiedade, né, de uma vez por todas? Porque existe muito a situação do sofrimento recorrente. O que mais existe são pessoas que estão sofrendo com transtorno, de algum tipo de transtorno de ansiedade. São 6 mais especificamente, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. 6 transtornos de ansiedade. Na verdade tem mais variações, mas são os 6 mais clássicos. Principais. Os principais. E aí a pessoa, o que mais acontece são pessoas que vivem com esse transtorno de ansiedade e elas vão passando ano em terapia, inclusive. Terapia medicamentosa muitas vezes e a coisa não resolve, né? Então elas passam a pensar, então a coisa não se resolve. Na verdade eu tenho que aprender a lidar com esse sofrimento, a conviver com isso pro resto da minha vida. Inclusive, equivocadamente, por parte de profissionais que não são capacitados a resolver esse tipo de psicopatologia. E por não ser capacitados e não terem a grandeza de falar eu não sei, eles também vendem essa ideia para o paciente ou para o cliente. Então, eles vendem, não, isso aí não tem jeito não, né? Porque ele não consegue resolver, ele fala, não tem jeito, você vai ter que viver com isso aí. Mas não, o transtorno de ansiedade tem cura. Inclusive a Associação de Psiquiatria Norte-Americana está muito bem estabelecido lá no DSM-5, que é o Manual de Psicopatologias e de Terapias, né? Está muito bem lá descrito que para o transtorno de ansiedade, o tratamento médio é de 6 meses a 1 ano. Ou seja, está bem escrito lá que tem sim. Que tem tratamento. Tem diagnóstico, tem tratamento e tem saída do problema. Ora, o que é a saída do problema? A cura. Entendeu? A saída do problema é cura. Se você for no dicionário aí, cura é restabelecimento da saúde. Nada mais, nada menos do que isso. Entendeu? Mas aí você falou uma coisa... Agora, desculpa, só para acabar o raciocínio. Agora, qual é a confusão que fazem? É porque fala ansiedade tem cura? Ora, ansiedade não tem cura. Ansiedade não é patologia. Ansiedade é uma manifestação da nossa emoção. Agora, o transtorno de ansiedade, ou seja, a condição patológica gerada pela ansiedade, essa tem cura. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas é tipo parecido com comer e gula. Você tem que comer. Mas a gula já é... Exato. É só o que determina... A obsessão por comer muito, né? Excessivo, já é uma doença. Mas é isso. O que determina o nível patológico é exatamente a intensidade. A intensidade. A intensidade, não é o Aí você falou que existe alguns tipos de ansiedade, né? Sim. Qual é o mais comum? O mais comum é a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada.
é um medo, é a pessoa se colocar num estado de medo sistêmico a todo momento. É aquela pessoa. Tem muita gente assim, facilmente você vai conhecer alguém assim perto no seu ciclo de convívio. São pessoas que vivem tensa com tudo. Tem medo de tudo, tem medo tem medo do futuro, tem medo do relacionamento, tem medo da máscara, tem medo de não sei o quê, tem medo de parará. É uma pessoa que ela já é mais tensa e a tensão dela não é pontual, é uma tensão sistematizada, entendeu? Ela global. Exatamente. Então essa pessoa que tem esse arquétipo do mais preocupado com tudo, ela tem uma grande chance de estar dentro de um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Entendi. Então, assim, as pessoas que estão assistindo, elas podem ir se identificando. Claro que isso aqui não é Mas tem vários outros que são também comuns pra caramba, porque esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Mas o TOC também, que é um tipo de transtorno de ansiedade, é também muito comum, né? Tipo, o transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, manias. Manias de limpeza, manias de perseguição. Conheço algumas pessoas assim. Isso também é um transtorno de ansiedade. É como eu falei. Tem uma certa polêmicazinha em relação a isso, porque tem algumas pessoas que defendem que o TOC já é um tipo de transtorno à parte, mas no DSM-5 lá, que é o manual, tá dentro do transtorno disso aqui. Tá. Uma coisa que eu queria falar, então, que eu vi você falando no Instagram, e foi coisas que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido, né? Já tinha feito uma leitura sobre isso por conta de eu sempre vou em busca de melhorar minha performance psicológica. Né? Então eu sempre tento ler como é que eu acho que fica minha performance psicológica, como é que eu posso melhorar. Eu sempre busco ver biografias, gosto muito de ver história de pessoas de sucesso, o que elas fizeram, né? Inclusive eu adoro a história, por exemplo, do Thiago Brunet, um cara que veio de uma quebra financeira e trabalhou até se tornar quem ele é hoje. Então eu gosto muito dessas coisas. E fazendo um treinamento, né? Fazendo um curso uma vez, a gente começou a estudar sobre os tipos de temperamentos. Sim. Tá? Então, foi onde eu fui apresentado ao temperamento fleumático, ao sanguíneo e tal. E até a gente foi lá pra gente... Foi definido pra gente tentar identificar qual era o nosso tipo de temperamento. Qual era o teu? Sanguíneo, o cara disse lá. O cara falou que era sanguíneo, né? Mas assim, então, quem não sabe o que é isso, procure sobre isso. Eu achei super interessante, né? Que são os 4 tipos de temperamentos. E que isso diz algumas características sobre você, sobre a pessoa. Existe algum tipo de temperamento? Queria que você falasse primeiro quais são os 4 tipos de temperamentos para a pessoa saber. Tá. Porque aí depois, alguma característica de cada um. Porque isso vai interferir, né, no que você é como trade. Tá? Os quatro temperamentos são sanguíneo, fleumático, colérico, né? sanguíneo. Não, era colérico. Desculpa, o meu era colérico. Era. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4 tipos de temperamentos. Exato. Que as pessoas se encaixam. Cada um se encaixa. E cada um tem uma característica. Exatamente. E cada característica dessa torna você, o seu temperamento, as suas atitudes. Exato. No livro que eu li, ele fala sobre a questão das pessoas acharem assim, não, eu sou desse temperamento e não mudo nunca mais. Só que ele fala, né, sobre alguns textos bíblicos que a pessoa pode mudar o temperamento devido ao Espírito Santo, tá? Não estamos aqui para falar sobre religião, sobre outra coisa. Mas ele cita, por exemplo, Daniel, que era um cara que era muito colérico, que queria brigar com todo mundo, queria matar todo mundo, mas com o Espírito Santo ele se acalmou. E eu já vi muitas pessoas assim, realmente, que era aquela pessoa que era bruta, que queria bater em todo mundo, mas de repente ela meio que se amansou. Mas existem esses 4 tipos de temperamentos. Isso. Se você puder citar uma característica de cada um. Tá, entendi. Primeiro, só assim, dando uma contribuição também a isso. Não é que a pessoa deixe de ser de determinado temperamento. O temperamento é um dos elementos estáveis da humanidade. Ele não muda. Tá? O que a pessoa consegue é, através da sua liberdade, flexibilizar aquela reação mais instintiva. Por isso que é interessante a gente falar com o cabo que sabe das coisas, né? Então, tipo assim, por exemplo, você chamou de Espírito Santo, né? Mas você pode chamar de liberdade. E tem até a ver também com a própria narrativa bíblica. Porque a liberdade é quando você tem domínio sobre o seu instinto. Ou seja, você sente de um jeito, mas pela sua liberdade você é capaz de usar, de se comportar de outro jeito. Entendeu? Então, o temperamento ele é uma característica estável.
Você não vai perder o seu modo de reagir, mas o que você pode conquistar é através da autopercepção que a gente já conversou. Eu sei que eu sou assim. Por exemplo, se eu fosse colérico, na hora que você estava falando, eu não estava mais nem te ouvindo. Eu já estava querendo te rebater, formulando a ideia para te rebater, para contrapor, parar, porque o colérico ele é rápido. O colérico ele é rápido. Ele é um cara intenso, entendeu? Ele é uma pessoa rápida, ele se manifesta rápido, a reação dele é muito rápida. Então é por isso que ele é intempestivo muitas vezes, entendeu? A coisa bate ele já quer colocar para fora. Já quer reagir. Já quer reagir, entendeu? Então ele é muito intenso, o colérico. Isso é ruim? Nem sempre. Todo temperamento tem seus pontos negativos e positivos, entendeu? Então o sanguíneo, ele já é um pouco, ele é rápido também, né? Mas as coisas não marcam nele. No colérico marca. O colérico ele é rápido e as coisas marcam. Como assim marcam? Por exemplo, se uma pessoa se eu te ofender aqui no teu podcast, se eu falar assim, Thiago, isso aqui não... Esse negócio aqui não presta pra nada. Tu não só vai rebater, se manifestar rapidamente, como você vai guardar isso aí por muito tempo. Entendeu? Cara, interessante. Isso vai te magoar de um jeito mais profundo, vai te marcar. O colérico é fogo. Pronto. Fogo qual é a característica do fogo? É rápido e marca. Se a gente botar fogo nessa sala, vai ser muito rápido e não sobra nada, entendeu? Marca Cara, muito. Deixa eu falar em relação ao mercado financeiro, em relação a isso, porque como lá foi no curso que eu fiz, né? Foi uma mentoria, tá? Na verdade. Foi lá definido que eu era colérico, né? Mas deixa eu falar isso aí que você falou, que é rápido e que marca. Em relação ao mercado financeiro, tá? Ou seja, se você tem um temperamento... Foi bom que a gente já saiu da ansiedade aqui, agora virou temperamento. Já virou... Então, se você está no mercado financeiro e você é colérico, por exemplo, eu faço uma... Como é que eu chamo assim? Uma comparação que você é aquele trader agressivo. No mercado eu digo que existe o trader agressivo e o trader conservador. Então o trader agressivo é aquele que vai para cima, que bota contrato, que tá na operação, não tá nem aí. Só que eu sempre falo que o trader agressivo é o trader que ganha mais dinheiro, mas ele também é o trader que perde mais dinheiro. Porque ele não tá nem aí, não tá preocupado e vai mesmo, meio que não pensa nas consequências. Vai para cima. Sendo que só que acontece o quê? Quando ele perde também um valor alto. E aí quando ele perde, ele fica profundamente sentido. Aí marca. Já quer desistir. Mas já tem problema, já tá marcado. Pô, pode ser boa característica de coléricos aí. Não dá pra fechar um diagnóstico, porque precisa de uma coisa mais profunda. Mas, assim, em termos de um diagnóstico superficial, já são características que tendem a colérico. Ou seja, então, se o cara sabe que, só pelo que você falou, alguém que tá vendo o vídeo já fala assim, não, eu tenho essa característica aí. Eu acho que eu sou meio colérico. Já dá pra fazer uma espécie de autodiagnóstico aí. Já dá pra fazer. Aí, então, ou seja, tem como o cara tentar se segurar. Tem. A gente precisa entender isso, cara. Ó, essas histórias dos temperamentos, dos signos, né? Elas são coisas reais, entendeu? Tipo, tem muita gente que fala assim, signo não existe, né? Não sei o quê. A galera mesmo que é mais religiosa fala, isso aí é coisa de... não sei o que, coisa do capeta, coisa do diabo, não sei o que. Mas se a pessoa for lá e ler o livro que ela diz acreditar, que é a Bíblia, ela vai ver que na própria narrativa bíblica há uma condenação, há uma abominação aos astros, né? Então, a orientação pelos astros. Ora, se não existisse, não haveria abominação. Deus, em sua plena sabedoria, jamais abominaria algo que não existe. Né? Então, se ele abomina é porque existe. E ele não abomina a coisa, ele abomina a orientação pela coisa. Por quê? Porque Deus, ele colocou no ser humano exatamente essa liberdade. E é como se ele estivesse dizendo, eu te dei algo tão superior a essa determinação material e tu tá se orientando por essa determinação material. Sim. Entendeu? Então, é só pra gente entender, foi só uma pontuação. Essas coisas, elas existem porque elas determinam a personalidade em certo nível. Mas existe a liberdade. Então, como você tem liberdade, é munido de liberdade, você tem poder sobre essas determinações. Ou deveria ter. Né? Quem usa essa liberdade. Então, você pode flexibilizar essas como você falou, características. Deveria ter. Exato. Né? Mas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ter. Por exemplo, o que eu falei aqui foi o que aconteceu comigo. Não estou dizendo que eu tinha já porque eu sou bichão e eu tinha essa autopercepção. Não. Foi depois de muita cagada que eu fiz, depois de sofrer muito, que eu tentei corrigir. Né? Então, através dos meus erros, eu tentei segurar o máximo.
Então, como eu falei, por exemplo, se eu estou cometendo algo errado, eu tento sair para não cometer mais. Perfeito. Aqui, a gente entra no ponto da maturidade, volta pro ponto da maturidade. O que vai. A teoria das camadas que eu te falei, ela explica exatamente a maturação da personalidade. Ou seja, é exatamente pela maturidade que você consegue utilizar a liberdade da forma que deveria usar. Quanto mais maduro você é, mais liberdade você tem. A criança não tem liberdade nenhuma. Quando você fala liberdade, só deixar um pouco mais explicado aqui. Quando você fala liberdade, por exemplo, quanto mais maduro você é, mais autocontrole você tem? Seria Exato. assim? Também, a liberdade te dá autocontrole. A liberdade não é fazer o que você quer. A liberdade é fazer o que você deve. Mas você tem que entender o que é que você deve fazer. Exato. E aí você tem aquela liberdade, porque tem pessoas que ficam tipo meio que automatizadas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E inclusive existe até aquilo. Pessoas que vão fazer as operações e vão fazer as operações com estado de espírito, digamos assim, automático. Por exemplo, eu chego... Só para tu explicar e pontuar isso, para pegar esse mote para te explicar o que liberdade de uma forma muito clara. Por exemplo, se a pessoa não entender o que é liberdade, ela confunde e ela vai achar uma criança o ser mais livre do mundo. E a criança é o ser que tem menos liberdade do mundo. Por quê? Coloca uma criança numa sala, uma criança imatura, tá? E coloca a comida que ela mais gosta diante dela. Sem nenhuma orientação, o que ela vai fazer? Vai comer. Porque ela não tem liberdade para dizer não. Você entendeu? Ela não tem liberdade para olhar para aquilo, considerar aquilo com maturidade e dizer: eu quero, mas não devo. Ela não tem essa liberdade. Cara, o que você falou aí, eu quero, mas não devo. Eu lembrei certinho, na semana passada, eu fazendo uma live lá com meus alunos para entrar na operação. Eu disse, cara, tô com vontade de entrar nessa operação. Mas o meu sistema operacional que me diz que eu devo operar, se acontecer isso não tá me dizendo. Mas a minha vontade é de fazer, mas eu não vou fazer. E realmente não fiz. Então, isso é uso da liberdade. Comparando. Cara, então eu tô bem na liberdade, pai. Então, isso aí, tô vendo que por isso que eu falei que vem através da maturidade. Entendeu? Então eu tô ficando maduro aqui na parada. E as pessoas podem... como é que a pessoa pode tentar buscar mais ainda essa liberdade, por exemplo? Tentar criar uma maturidade a mais para alcançar esses pontos que a gente falou. As duas principais forças humanas de ajuste de conduta, entendeu? Que a gente pode chamar de arrependimento, levando a consideração religiosa, né? Não tem outra forma. É consciência aguçada e força de vontade. Não tem outra forma, entendeu? Então, quando é que eu mudo minha conduta? Né? Quando é que eu mudo minha conduta sobre algo? Se eu olho para alguma coisa, aquela coisa está me fazendo mal. Ou se eu estou fazendo uma coisa que está me trazendo, vamos falar aqui de trader, né? Está me trazendo prejuízo. Como é que eu mudo minha conduta diante disso? Consciência aguçada e força de vontade. Entendeu? Eu olhar e falar assim, cara, peraí, isso aqui está me fazendo mal. E força de vontade. Força de vontade não no sentido superficial, como se fala no Instagram aí, como se qualquer pessoa fala. Não. Força de vontade no seu sentido literal. Porque força de vontade não é desejo. Desejo é uma coisa, vontade é outra. Desejo é aquilo que me apetece. Assim, ó, tem um copo de alguma coisa aqui que eu gosto. Eu vou lá e eu tô com desejo de tomar. Força de vontade é exatamente eu negar o meu desejo, porque desejo eu tenho, mas a vontade me diz, não vá. A vontade tem a ver com a liberdade. Entendeu? Então eu tenho força de vontade e digo, eu quero, mas não devo. É a mesma coisa que a gente falou. Olha aí, cara, como é interessante, assim, como quem tá assistindo e já opera, é basicamente fazer correlações. Só isso, assim, fazer uma correlação. Como você falou, devo, mas, quer dizer, eu quero, mas não devo. Foi naquele dia que eu falei que, tipo, eu tava com vontade de fazer a operação, tava com vontade de entrar, né? O meu sentimento tava com vontade, mas só que a racionalização, é tipo como se o coração quisesse entrar, mas a racionalização não tava me dizendo que era para entrar. E eu tive essa capacidade de segurar e não fazer. Porque eu percebi isso aqui, por exemplo, existe um negócio que eu falo no mercado. Antes de eu falar sobre isso, pra gente já finalizar nosso bate-papo aqui, você falou de copo, eu esqueci não vou esquecer. Olha aí, ó, tá vendo, ó, os presentinhos. O rapaz, ele tocou no copo, bateu ali, rapaz. Eu tava já pedindo, cadê? Isso aqui é um brindezinho que a gente tá trazendo do nosso patrocinador pra você, meu amigo, tá?
Um dos nossos patrocinadores é a BRA. Você pode abrir pra galera ver aí. Cara, claro, obrigado. A BRA é um escritório Será que eu vou rasgar esse negócio aqui? Pode rasgar. Tem que rasgar pra ganhar mais, mano. É? Fala assim, né? Não, a BRA é um escritório, Thiago, que é vinculado à XP. A XP é a maior corretora do Brasil, né? Então é um escritório muito grande e onde a gente tem uma parceria com eles, onde qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo pode entrar no link aqui abaixo e abrir sua conta gratuita na XP através da BRA. Você vai ter lá a assessoria do Caio, que é o nosso assessor, onde ele vai te dar alguns benefícios, né? Lindíssimo, ó. Top de verdade. Toma seu cafezinho aí, ó. Obrigado, meu né? irmão. Show de bola, meu filho. Valeu, você meu falou irmão, de copo aqui, não, tem que trazer o presente pro cara, né? Não pode esquecer isso também, né? Valeu, ó. Adorei. Mas é isso aí. E aí, o que, pra finalizar, né? Foi como eu falei aqui, ó. Então, a partir do momento, tem muita gente que me pergunta isso, Thiago, mas como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Tipo assim, as pessoas perguntam pra mim, Thiago, como é que, por exemplo, nesse caso, como é que tu quis entrar na operação e não entrou só naquele ponto ali, né? Não tem como dizer, não, cara, faz A mais B. Não tem como dizer dessa forma. Sim. Concorda? Pelo menos eu, que não sou. Você pode dizer porque você é especialista. Eu não tenho como dizer. O que eu digo foi o quê? Foi o que aconteceu comigo. Foi através de erros que foram acontecendo, eu fui aprendendo e fui evitando eles, né? De não cometê-los mais. Né? Existe sim um caminho a se traçar. Você fala muito isso no seu Instagram. Tem o Instagram dele, tá aqui embaixo também, do Thiago, quem quiser ver. Opa, ele tem um sistema que eu acho top, que é o Ansel Play. Se você quiser resumir rapidamente aqui para falar o que é o Ansel Play pra galera. O Ansel Play hoje ele é a maior plataforma de suporte a pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade do Brasil. Assim, não tem, modéstia à parte, não tem nada igual em termos de conteúdo, né, e de tamanho também hoje. São mais de 1.000 membros lá, né? Aí lá tem todo o programa que eu aplico com as pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. Tem também a teoria das 12 camadas que eu citei aqui algumas vezes, né? Tem toda a explicação da teoria lá de uma forma muito completa. E também, semanalmente, eu lanço uma sessão de logoterapia aplicada ao transtorno de ansiedade, com algum tema que tenha correlação com o sofrimento de quem sofre, né? Com ansiedade. Ou seja, quando as pessoas me perguntam assim, Thiago, mas como é que eu vou fazer para ficar em alta performance na parte psicológica? Tá aqui uma opção. Lá o Ansel Play, se você tiver um problema com ansiedade, se estiver te atrapalhando, vai ser uma excelente opção. Tá aqui uma opção, né? Muito bom. Só que as pessoas ficam pensando assim, o que é que eu faço? Tá aqui, cara, tá na tua cara. É só você ir lá e buscar e fazer, né? São detalhes, Thiago. Assim, se a pessoa que trabalha muito, eu vejo muito essa galera que trabalha com computador, em escritório fechado, que eu imagino que seja o cenário, né? Sim, no escritório, você ali diante da operação e tal. Por exemplo, a pessoa às vezes tem problema com ansiedade, mas por não ter a autopercepção que a gente conversou aqui, ela não reconhece que tem esse problema, então ela só sofre. Só sofre? Ela só sofre com a manifestação e com o resultado disso. Às vezes a pessoa não tá ganhando dinheiro por causa da ansiedade, mas ela nem sabe que sofre com ansiedade, entendeu? E são pequenas coisas, por exemplo, existem fatores, elementos ansiogênicos. Geralmente essa galera do escritório, da sala, do computador, trabalha com café. Se a pessoa já tem problema com ansiedade, certo? Se ela tem problema com ansiedade, cafeína é contraindicado no nível assim altíssimo para ela. Porque vai ser o que vai disparar crises de ansiedade ou níveis de ansiedade mais intensos. E quando ela estiver tomada pelo sofrimento da ansiedade, acabou a razão. Ela vai fazer tudo de uma forma desorganizada, entendeu? Não vai fazer o que tem que ser feito, enfim. Ou seja, você está falando tudo pro mercado. Não vai fazer tudo o que precisa ser feito. Exato. Porque o maior problema que eu vejo na galera do mercado, quando está sofrendo por esses pontos psicológicos, é não fazer aquilo que precisa ser feito. E quando ele faz algo que dê um errado para ele fica com aquele medo projetado e não faz mais aquilo que precisa ser feito. Né? Porque, por exemplo, o mercado, o trabalho, né? Existe um padrão no mercado, por exemplo, você segue. Eu vou seguir esse padrão de operação. Porque eu sei que esse padrão, ao longo do tempo, ele dá mais certo do que errado. Sim. Só que um dos problemas do pessoal é não aceitar que um dia vai dar errado. Porque não existe isso de entrar no mercado e ganhar todo dia. Claro. Um dia você vai perder, é normal. Só que as pessoas querem sempre, né, tá no ganho. Mas essa questão de saber identificar que eu estou passando por esse problema, que eu estou super ansioso, que eu estou talvez fazendo, me limitando e não fazendo aquilo que eu tenho que fazer, é o ponto que o cara tem que começar a procurar alguma coisa. Você já falou do Ansel Play? Existe mais alguma dica aqui para eles sobre algum tipo de leitura? Já tem o seu canal do Instagram, sim, né? Que eles também podem ver. Lá no meu canal do Instagram tem muito conteúdo lá bacana sobre ansiedade, assim, mais
de uma forma mais superficial e rápida, que eu acho que a maior parte da galera aí do trader, eu acho que não vai estar no nível patológico de ansiedade, mas vai estar no nível intenso que pode estar atrapalhando as operações. Então, lá no canal do Instagram eles vão conseguir assim, informações mais rápidas e superficiais, que no dia a dia, se eles colocarem em prática, já vai dar uma... estabilizar muito já. Top. Então, assim, você já tem que seguir o Thiagão, né? Entra lá, tem as informações lá no perfil dele. Thiagão, esse bate-papo aqui pra mim foi top, bicho. Cara, gostei, eu viu? Agradeço mais uma vez. A honra de ser, né? O primeiro que eu acho que nós vamos ter que fazer outros podcasts, trazer outros. Eu tenho certeza que esses temas que tu levantou, por exemplo, do temperamento, a gente falou só do colério. A galera deve estar curiosa pra caramba, cara, porque esse tema gera curiosidade. E quer saber quais são os outros, né? Quais são os outros, as características. Eles querem se identificar e saber e tal. Tá aí, a gente pode fazer um outro podcast falando sobre os outros tipos de temperamentos, né? Porque esse aqui a gente focou um pouco mais de ansiedade e tal. Mas tem a questão dos temperamentos e o que é que esses temperamentos podem causar na ação, né? Na atitude de cada um. Então, nessa. Thiagão, sempre. Você é um querido. Obrigado por estar participando aqui, meu filho. Você é top de verdade, viu? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Até os próximos episódios do podcast. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aqui. Galera. E até os próximos episódios.